Olá, está no ar o Alerj Debate. Hoje nós vamos falar sobre as denúncias de problemas no funcionamento das varas empresariais. Aqui no estúdio eu vou conversar com o deputado Paulo Ramos e com Elnio Borges, comandante da Varig. Muito bem-vindos ao programa. Deputado, eu queria começar falando sobre as varas empresariais que foram criadas, o nome já diz, para resolver questões que envolvam empresas, como falências e etc. Essas varas foram criadas a partir de uma lei, e aí eu queria que o senhor desse detalhes sobre essa criação. Uma mudança na lei de falências e concordatas, tendo em vista a preocupação com a recuperação das empresas. Porque empresas passavam a enfrentar muitas dificuldades e a empresa simplesmente fechar as portas, isso causava um prejuízo, obviamente, a um certo modelo de desenvolvimento, perdendo investimentos, mas ao mesmo tempo também a perda de muitos empregos. Então, as varas foram sendo criadas exatamente com o objetivo de atender a essa demanda. Atender melhor, né? Atender melhor, com assim, varas especializadas, sim, especialmente na recuperação das empresas, como foi o caso da Varig, que foi a primeira empresa a participar de um processo de recuperação, que, aliás, conforme nós constatamos aqui, que acompanhamos de perto, primeiro todos os esforços para que a Varig fosse efetivamente recuperada, quando as dificuldades maiores afloraram. E depois, ainda fizemos uma comissão parlamentar de inquérito. Então, eu aproveito o programa para agradecer ao Elnio, que vem aqui, mas para, mais uma vez, mandar o meu abraço de solidariedade aos trabalhadores da Varig, que, na verdade, foram vítimas de um crime. Muitos estão sofrendo, primeiro com a perda dos postos de trabalho. Sim. E aqueles que já estavam aposentados, etc., perdendo a complementação da sua aposentadoria. Eu queria falar bem sobre... É só para dizer, agora que surgem os escândalos, estão sendo denunciados nos jornais, envolvendo varas empresariais, especialmente a vara que cuidou do caso Varig. Foi uma espécie de cobaia. Tudo aquilo que nós denunciávamos à época está se comprovando, porque transformaram inescrupulosamente um instrumento que deveria atender a sociedade em instrumento de falcatruas as mais diversas. Eu queria entrar nesses detalhes, mas antes eu queria falar sobre recuperação judicial, para que o telespectador entenda esse processo. Quer dizer, o processo de recuperação judicial pode-se dizer que é uma conciliação, um aumento de prazo para pagamento de dívidas? Eu vou usar uma expressão que eu acredito que tenha uma compreensão imediata. É alguém que está doente e é internado num hospital para ser recuperado. Quais são os medicamentos? Há necessidade de cirurgia? Então, medicamentos são quais na recuperação judicial? Reúne os credores, cada um tem seu crédito. Como esse crédito será pago? Como os fornecedores vão ser contemplados? Como a empresa vai ser viabilizada a partir de uma compreensão de soma de interesses para que aquele empreendimento... Como que os funcionários vão voltar funcionando. E vamos para os trabalhadores, a preservação dos postos de trabalho, para os investidores, a recuperação dos seus investimentos, sim, mas para aqueles que são, às vezes, compradores dos produtos, às vezes uma linha de produção depende de determinado produto que está sendo fabricado. Encerrando a fabricação, tem uma cadeia envolvida e que determina um interesse na recuperação daquele empreendimento, daquela empresa. Eu acho que em resumo apertadíssimo, você pode dizer que a Lei 11.101 de 2005, que é a chamada Lei de Recuperação e Falência, ela cria um ambiente favorável a que o controlador da empresa entre num acordo com os seus credores e, por intermédio de um plano de recuperação, possa
melhorar as condições de sobrevivência da empresa. A premissa é que a empresa é viável e está passando por um momento de dificuldade. E isto com a fiscalização, com o acompanhamento imediato de um juiz. Quer dizer, porque as ações judiciais sempre são muitas, a vara empresarial, ela concentraria o litígio de modo a solucionar sem a necessidade de uma profusão de ações. Não havendo a recuperação em si, a falência é uma consequência imediata e natural. Um dos grandes problemas é que cria-se oportunidades, inclusive, para fraudes, algumas até inimagináveis. O senhor, só fazendo um parêntese, porque o senhor está falando exatamente no assunto que eu tenho dúvida, quer dizer, é eleito também um administrador para aquela massa falida que, em princípio, não recebe nada pelo que ele está fazendo e que vai receber com o leilão dos bens. Não. Primeiro, não há administrador de massa falida na recuperação, porque ainda não há falência. Há, todavia, um administrador judicial, sim, que acompanha o processo. E tem um salário e é pago pela empresa que está em recuperação, normalmente. O administrador... Pago todos os meses a partir dos fundos da empresa em recuperação. Todo o processo de recuperação é financiado pela própria empresa. A sua dúvida remete a uma outra situação que pode ocorrer. Uma vez a empresa não se mostrando viável, vão se transformando em falência, o administrador continua na falência e ele recupera o dinheiro, ele recebe a sua remuneração a partir da liquidação de bens, ativos da empresa em falência ou em recuperação. Continua sendo aquele mesmo administrador. Ou o administrador que o juiz definir, isso é uma escolha do juiz. É isso. Também tem um gestor judicial, que é uma segunda figura, que é quem faz a gestão dessa empresa em recuperação ou durante a falência, se ela continua funcionando durante a falência, também apontado pelo juiz. Mas na questão, eu acho que vale a pena frisar que na questão da fraude, que a oportunidade inimaginável de fraude que se cria na Lei 11.101, é que como você tem uma empresa em dificuldade, com a oportunidade de ir à recuperação judicial e recompor, inclusive vendendo partes da empresa para terceiros, quando você tem sócios nessa empresa, ou empresas controladas ou subsidiárias, se essas empresas combinarem, ou esses sócios combinarem, que um sócio sai e compra a preço vil, a preço baixo, ativos desta empresa, você tem uma fraude aí que não se poderia aceitar. A Lei 11.101 prevê isto e literalmente determina no seu artigo 141 que os benefícios da não sucessão de credores, de obrigações da empresa, sejam credores financeiros ou trabalhistas, não poderá ser estendida quando o comprador dos bens for um sócio, for parente ou for uma empresa controlada. No caso da Varig, o Dr. Ayub conseguiu garantir que a Varig Log, subsidiária da Varig, comprasse a própria Varig, aliás, não pagou nada, nenhum tostão foi pago, e levasse, segundo ele, sem sucessão trabalhista, porque a lei, assim, na visão dele, permite. Para nós, isso é, obviamente, uma fraude. E o que tem sido feito, deputado? O senhor foi presidente da CPI da Varig em 2007. O que tem sido feito de lá para cá nesse sentido? Nós, na época, com a CPI, nós comprovamos tudo. Ficou tudo comprovado. Todas as denúncias. É possível afirmar que o chamado processo de recuperação da Varig, com o patrocínio do juízo, foi um crime continuado. As consequências ainda estão aí. Por quê? Porque eles criaram um mecanismo para transferir aquilo que eles entendiam que era sadio para alguns selecionados, que era o tal do Lepchan, o Audi, tinha mais um. Foram os três. São 3 brasileiros. O Lepchan, que era chinês. 3 brasileiros e o Lepchan. E aí depois venderam para Gol.
sem o compromisso, porque é a mesma empresa. Sequer trocou de nome, sequer trocou os registros. Eu até fui aprendendo muita coisa, né? Os tal dos certificado de habilitação. Homologação. De homologação. Eles, com o mesmo número, eles assumiram o sadio, só não assumiram principalmente o passivo trabalhista. Agora, deputado, A mesma empresa. na época da CPI, tem inclusive uma gravação do Lapchan dizendo que foi convidado para fazer esse negócio com o doutor Ayub, né? Eu estou encaminhando agora numa situação que estamos mais favorável. Porque nós sabemos como funciona a mídia. Na época, procuravam criminalizar a empresa, apresentando os trabalhadores como beneficiários de alguma orgia ligada à gestão, que havia a necessidade de salvar o setor aéreo. Esse patrocínio fez com que tudo aquilo que era afirmado como desvio de conduta, como crime, ficasse meio submerso. Mas agora que o escândalo surgiu, eu estou encaminhando a documentação que temos aqui ao Conselho Nacional de Justiça, que já está investigando. Para investigar especialmente a questão do caso Varig. Não é possível, pô. Não é possível. Há um comprometimento muito grande e, lamentavelmente, em várias instâncias. Não apenas na vara de recuperação judicial. E aí, vamos ver, numa quadra da vida nacional, em que figuras consideradas importantes estão sendo condenadas pela prática de crimes, vamos ver se nesse caso específico da Varig, onde comprovadamente vários crimes foram praticados, como é que o sistema, né, vai funcionar. Deputado, eu vou pedir licença ao senhor, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí não.